Graça e paz, igreja, amém? Primeiro eu quero pedir perdão para os irmãos, essa voz desafinada, né? Não é o chamado. A gente tem um negócio chamado dom e talento. Hã? A mesinha de efeito, né? O violão deu uma melhorada. Existe uma coisa chamada dom e talento, então não tem nenhum dos dois, eu tenho um esforço. Aí Deus vai, pela misericórdia, vai deixando a gente fazer alguma coisa, amém? Então quem tem dom aí sabe o valor que é, né? A facilidade, igual a Gabi. A Gabi, ela não fala, ela canta. Ela conversando, sai nota musical da garganta dela, não é? Então eu quero agradecer pelo Ministério de Louvor. Estava ali no quartinho orando, antes do culto começar, intercedendo pela igreja. E deu um quebrantamento. Houve uma época na minha vida que eu tive que fazer tudo sozinho. Meu ministério, assim, estava pesado. E eu falei, Ministério de Louvor é uma bagunça. Meu baixista saía do altar, já ia para o London. Né, uma bagunça, o guitarrista cheio de namoradinha, postando foto sensual na internet, não quero expor ninguém, mas estava difícil. Eu falei, meninos do céu, eu preciso de sentar vocês, véio. E eu fiquei fazendo louvor sozinho um tempão, foi muito difícil. Aí quando eu vejo aqui todo mundo completinho, Rebequinha, esse menino aprendeu a tocar violão, tem 3 meses, já está solando guitarra, Espírito Santo, isso é dom. É igual eu tenho que ficar um dia tirando uma música. Amém, João? Então, obrigado mesmo, os meninos do louvor. E é benção demais louvar com vocês. Amém? Querido, eu meditando na palavra, eu gosto assim, a pregação, quando ela sai assim de uma leitura de um texto, né? Eu fico mais feliz. Eu gosto muito de pregar algumas coisas. Às vezes eu vejo alguma coisa do Cláudio Duarte interessante, quero compartilhar com a igreja. Às vezes eu vejo algo interessante do Luciano Subirá, eu gosto muito dele, eu também gosto de trazer alguma coisa para a igreja. Né, aquele Hernandes Dias Lopes, eu gosto demais. Né, até o bispo Gonçalves, mas não é esse bispo da igreja católica que usa aquela gravatinha, não. É o Gonçalves, o pai do Tiago Gonçalves, Josué Gonçalves. Maravilha. Então, quando a gente tem uma pregação tirada de um texto, de uma leitura, aí é gostoso, porque é o Espírito Santo falando mais forte do que uma referência. E eu, lendo a Bíblia, eu achei muito interessante esse texto. Está lá em Lucas, capítulo 22, verso 40. Vai projetar não, né? Hoje eu não trouxe meu note, né? Lucas 22, verso 40. Quem tem a Bíblia, levanta ela assim e fala, eu tenho... Não, mas com força, gente. Força de crente. Eu tenho o que a Bíblia diz. Quem tiver com o celular pode levantar, não é feio? Não, vai lá. O celular também tem Bíblia. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso. Pode mesmo? Então fala a voz de quem pode mesmo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Hoje, por exemplo, 100 quilômetros, bateu lá no meu negocinho, lá ganhei até um troféuzinho do aplicativo, ó, 100 quilômetros. E ano passado eu operei de rim 2 vezes e fiz cirurgia no joelho. E eu confesso para os irmãos que no processo de recuperação eu fiquei pensando que eu ia mancar. Eu pensei que eu ia ficar andando mancando, alguma coisa assim, né, meio coxo, igual Jacó quando encontrou o anjo. Mas eu encontrei, foi um abençoado do médico, não foi o anjo não, mas o médico deixou tudo arrumadinho. E hoje eu fazendo esse pedal, eu falei, meu Deus, eu chorava. Os caras, que você está chorando? Está doendo? Eu falei, não, você não tem noção, estou chorando por outra coisa. E ninguém entendia, né? Teve que explicar depois. Vamos lá? Lucas 22, 40 diz assim, ó, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, distância de uma pedra. Tem uns irmãos que atiram pedra de 5 metros, outros atiram 50, né? Mas ele afastou num tiro de pedra. E de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a... Repete comigo, vamos lá. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a... Amém? Quem em algum momento da vida já falou essa frase? As meninas principalmente, né? Descobre que lá na escola tem um menininho gostando dela, aí o menino é feio pra caramba, os dentes alinhados, conversa esquisita, falta roncar, né? Eu tenho certeza que a Gabi deve ter orado para algum menino na escola e falou, passa de mim esse cálice, Jesus, que para mim não dá. É ou não? É, Gabi? Tá vendo? Eu sei como é que é.
Eu sei também que quando a gente está numa situação difícil, a gente clama com o coração e fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Quando essa pandemia começou, eu vi muita piadinha, eu mesmo. Peguei uma mamona, né? Bati uma foto de uma mamona no chão e brinquei, o coronavírus. Hoje a gente vê tanto que o negócio é grave, é sério. Eu perdi um amigo aqui do Roosevelt. O Luciano morreu, tadinho. Amigão nosso faleceu aqui no Roosevelt. Eu falei, meu Deus, o negócio é sério. E aí, quando eu vi que a coisa era séria, eu falei, Deus, me perdoa. A gente às vezes acha que é só mais um H1N1, gripe aviária, gripe não sei do quê, porque a China inventa tanta coisa. Nada contra, se tiver algum chinês assistindo aí. Tem uns meninos de Londres que acompanham o Face, né? Londres, Inglaterra, tem o meu primo que assiste também. Mas se tiver alguém assistindo, não é nada contra vocês não, chinês, mas eu vou te falar um negócio. A coisa está feia, é uma gripe atrás da outra e prejudicando o mundo inteiro. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre isso. E aí, quando a gente chega numa situação dessa, eu falo, passa de mim esse cálice. E quando eu vou para esse texto e falo, veja esse texto, Jesus falando, eu vou para a cruz, porque é o meu chamado. Mas, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Quem viu o post do pastor Ricardo hoje lá, chamando para o culto no grupo da igreja, ele colocou lá assim, um tema, né? O celular meu deve estar em algum lugar aí. Está lá um tema assim, os planos de Deus são melhores do que o nosso. Mais ou menos assim, ele falou em outras palavras mais bonitas, porque ele fala mais bonito, né? Mas os planos de Deus são melhores do que o nosso. E às vezes a gente está achando que o nosso plano vai dar certo. A gente aprende lá em Jó 22, 28, se projetares alguma coisa, seja firme. E a gente fica tão paranoico nessa questão de projetar, de fazer, de acontecer, e esquece que aquele texto foi um cara, ou ele faz, né? Falando com Jó, dando uma lição de moral. Ei, sua vida está bagunçada, Jó, porque você não está projetando. Então, aquele texto em si não é para motivar a pessoa a ser cego e projetar tudo do jeito dele. Aquele texto é um rapaz desafiando Jó, a fé de Jó. Ele falou, não está dando certo as minhas coisas, mas eu creio num Deus. Eu nasci, eu volto para o ventre da minha mãe. Eu vou voltar para o céu, não vou levar nada daqui. Não é assim? Ele vai voltar para o ventre do Senhor, amém? E quando eu olho esse texto aqui, afasta de mim esse cálice, você sabe o que vem na minha cabeça? Eu meditando esses dias, trabalhando muito, eu gosto muito de fazer esse paralelo, veio uma coisa chamada contrato. Quem assina? Quem tem algum contrato vigente aí? Contrato de venda? De locação? Tem? Quem tem contrato vigente aí? Tem? Eu alugo um apartamento em Santa Mônica e moro no Tubalina. Nenhum desses tem contrato, mas existem regras, né? Pela fé. Eu aluguei o meu pela fé e peguei o outro também. Mas enfim, quando eu vejo esse texto, eu vejo Jesus preocupado em cumprir a parte dele do contrato. Senhor, não é a minha vontade, mas que faça a tua. Eu queria que passasse esse cálice, porque ele como homem, ele estava sentindo pesar. Então, quando eu vejo esse texto fazendo eu gostei da expressão que o Daniel usou na live lá, eu assisti a live, viu, Daniel? Vindo de Tumbiara, aí perdeu o sinal, não deu mais, eu assisti em casa. A conjectura, você falou bonito. E eu queria fazer essa conjectura. O que é? É colocar um exemplo dentro do texto. Eu vejo esse texto como um contrato. Jesus querendo cumprir o contrato dele. E quando a gente avalia um contrato, lá é de vocês? O imóvel? Mesmo? Eita, Deus é bom, hein? Fala amém, pastor. Que top, cara. E eu nunca fui lá nem comer um negocinho, tem que ir lá, né? Quando a gente tem um contrato de locação de empresa, igual a Lígia tem um contrato lá de 5 anos, vai renovar para mais 5 agora. Eu pedi para tirar R$1.000, eles vão tirar. 5 anos. Pagando uma fortuna, um dinheirão que vai embora, a gente não compra o imóvel porque não acha o imóvel daquele tamanho para montar o nosso ramo. Mas é um contrato. E dentro de um contrato tem várias cláusulas, não é isso? Primeira coisa que a gente vê no contrato é as partes, né? Quais são as partes desse contrato vitalício de Deus para nós? Fala assim, as partes é Deus e eu. É até a música. Deus e eu e mais ninguém, é? A parte do contrato, as partes é Deus e eu. Então a primeira cláusula que eu gostaria de compartilhar aqui é isso. Quem é cada um nesse contrato? Quem é cada um? Querido, você quando aluga um imóvel, você é o locatário e existe o locador que tem um imóvel te cedendo. Quando a gente vê a Bíblia como se fosse um contrato, e na verdade contrato
é um acordo, e Jesus ele fez um acordo, um novo testamento. O príncipe da nova aliança foi um acordo, foi uma aliança feita, um compromisso feito para que você fosse salvo no Senhor Jesus, salvo para uma vida eterna. Então ele estabeleceu uma aliança, um contrato inquebrável, onde ele é o dono de tudo, e você é aquele que usufrui daquilo que é dele, porque você é herdeiro, amém? Fala assim, eu sou dono de tudo. Quando a gente estuda, tudo é dele, né? Olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, esse texto de Ageu. O mar e a terra seca farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ele faz questão de afirmar. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente lê o texto de Ageu 2, a partir do verso 2 até o 6 e o 8, a gente tem que entender primeiro o capítulo 1 de Ageu. O capítulo 1 de Ageu fala de um povo que estava largando a igreja abandonada e preocupado com as suas casas. Não é feio você ter um tapete bonito, uma cortina bacana, né? Você chegar lá e comprar um tapete persa, não é feio você ter um sofá lá da Corasa, da Vila Verde, como é que chama lá? Tem um negócio que não sei o que é verde, que vende sofá, caríssimo, 5, 6, 7, 8 mil reais, né? Um amigo meu que é o representante desse sapato aqui, ele tem o Egídio, o sofá dele tem até botão, ele deita, levanta, faz um monte de coisa, lá em Belo Horizonte, é um absurdo. Então não é feio a gente ter isso, mas o que a gente está vendo no texto de Ageu é que o povo estava largando de ajudar a igreja para poder fazer o quê? Cuidar das suas próprias coisas. Ter o seu carro bom para andar, sua casa arrumadinha, ter tudo. E Deus fala assim, ei, minha é a prata e meu é o ouro. Quando a gente vê esse texto, a gente acha que o povo está pregando prosperidade. Esse é um texto muito usado para prosperidade, mas se Deus é dono do ouro e da prata, eu sou herdeiro, então eu vou ter tudo. Sabe o que Deus está falando? Que quando a igreja foi reconstruída de novo, Bruno, pela segunda vez, o povo estava tentando reconstruir, mas não tinha recurso, porque eles já tinham gastado tudo. Eles já tinham disponibilizado recursos, todos os recursos deles estavam jogados nas casas, estucadas, forradas, bonitas, e não tinha mais recurso para investir na igreja. E o povo preocupado em levar o melhor para a igreja. E Deus falou assim, ei, não precisa preocupar com isso não. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu quero que vocês se preocupem em encher essa casa de glória, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. É isso que ele está preocupado, é com a glória e não com o poder. Então, quando a gente fala assim, dentro desse aspecto de contrato, ele é dono de tudo, muito mais do que o ouro e a prata, ele quer nos dar a glória dele. Ele quer permitir que a gente viva o melhor para nós na terra. Amém? Se você tem o melhor do ouro e o melhor da prata, mas perde essa glória de Deus, tem sentido? Vale a pena? Vale a pena, querido? Vale a pena ganhar toda a prosperidade, todo mundo e perder a salvação? Não vale. Então a primeira coisa que a gente coloca nesse contrato, repete comigo assim, ó. Primeira cláusula, fala, primeira cláusula do objeto. O que é o objeto? Fala assim, tudo. Tudo é dele. Fala, tudo é dele. Davi, quando estava ensinando Salomão a herdar o reino, ele falava assim, Senhor, teu é. Aí ele fala, o ouro, a prata, a riqueza e o poder. Do Senhor vêm todas as decisões. Tu dominas sobre tudo. O Senhor está decidindo o levantar e o cair de cada um. Então Davi, quando passa o reinado para Salomão, ele fala, meu filho, aprende uma coisa. Não fica achando que você vai ser rico e próspero simplesmente porque você é poderoso, não. Aprenda que Deus é dono de tudo. Está lá em 2 Crônicas. Aprenda que Deus é dono de tudo. 2 Crônicas 29:11. É um texto maravilhoso. Ele fala, Senhor, tu é dono de tudo. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, do objeto. Que objeto é esse? Tudo. Tudo é dele. E se a gente tem um contrato com ele, a gente tem acesso a tudo. Pastor, então por que falta alguma coisa na minha vida e na minha casa? Você já se fez essa pergunta? Provavelmente é porque houve uma rescisão contratual.
Provavelmente porque houve um burlado sistema onde, sem perceber, você perdeu a validade desse contrato. Amém? E nós precisamos de restabelecer. Olha só que eu queria compartilhar com você na segunda cláusula. É um contrato inquebrável. Toda vez quando a gente vai celebrar um contrato, Renato, existe uma cláusula específica, né? Se for de aluguel é a lei 8.245. Se for de venda, existe uma lei específica para comércio de venda, baseado no CDL. Então, toda vez quando se celebra um contrato, tem que estar previsto lá da rescisão. O que vai acontecer se rescindir o contrato? Se eu rescindir ele, se eu quiser anular, o que eu faço? Quando a gente rescinde um contrato, o que a gente tem que pagar? Multa, querido. No contrato sai do bolso, sai pesado. Quando a gente rescinde um contrato com Deus, a nossa multa é prejuízo, é começar de novo. E eu queria fazer esse desafio. Se você ao longo da história veio rescindindo seus contratos com o Senhor, como assim? Eu vou fazer meu nome lá no jejum da igreja, e você talvez não orou, você rescindiu um contrato, um compromisso. Então dá seu nome de novo e começa de novo. Amém? Pastor, eu fazia tanto jejum no decorrer da semana, hoje eu não faço mais. Então volte a fazer. Pastor, eu orava e hoje eu não oro mais. Volte a orar, querido. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te falar que no caso desse contrato com o Senhor, né, conjecturando aqui, como diz o nosso pastor Daniel, esse contrato, ele é inquebrável. E eu vou te provar por que ele é inquebrável. Presta atenção. Olha só o que diz em Isaías 49:15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías está falando assim: ei, uma mãe que está amamentando, ela pode esquecer o filho? Fala a verdade, cadê as mães? Existem casos específicos que as mães já quis doar as crianças, mas é uma mãe que está precisando de Deus. Mas uma mãe que está na presença de Deus, que está encaminhando para servir o Senhor, ela jamais ela entrega o filho. Jamais. Ela passa fome com o filho, ela vende as roupas para comprar. A Lígia fez isso uma vez, a gente passou uma fase financeira difícil, e a Lígia, eu chegava em casa, cadê minha camisa? Ela, não sei. Ué, e aquela outra? Não sei. Minhas camisas começou a sumir. Eu tive um bom emprego, comprava muita coisa, os trem começou a sumir, Renato. Eu falei, mas não é possível. Sabe o que ela fazia? Ela vendia minhas camisas nos brechó, camisa que eu tinha pagado 100 e tanto, vendia por 5 contos. E comprava arroz, cara. Punha debaixo do carrinho do Enzo e levava para casa. Aí eu fui lembrando, para alimentar o filho, o leite dele não faltava. Então pode uma mãe esquecer o filho? Todavia, se uma mãe esquecer, saiba que eu, Senhor, jamais esquecerei. O que ele está querendo dizer? Que ele não quebra a parte dele do contrato. Se ele te prometeu que você vai viver o melhor da terra, ele não quebra esse contrato. Se ele prometeu paz na sua casa, ele não vai quebrar a parte do contrato. Se ele prometeu que você vai ter uma vida próspera, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma dificuldade, eu quero te desafiar a crer nisso. Ele não quebra a parte do contrato dele. Por quê? Porque esse contrato tem um fórum. Nós vamos chegar lá. Onde é que é o fórum que decide os contratos aqui na cidade de Uberlândia? Lá no Rondão Pacheco, número 6040. Não é isso? Onde que é o fórum que Deus determina as coisas dele? Fala no céu. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que foi prometido para você aqui nessa terra é ligado no céu. Sabe por que Deus faz às vezes? Ele faz um profeta falar algo para você, te anima. Ele faz tudo para isso se cumprir. Não para honrar o profeta, mas para honrar a profecia. Às vezes o profeta até soltou algo que tinha nada a ver, mas para honrar você, porque você creu com seus olhos, creu com seu coração e creu com a sua fé. Você viu, você ouviu e sentiu no coração algo que veio de Deus, através de alguém. E Deus o que ele faz? Caramba, eu estou com uns representantes lá na terra que só Jesus, agora eu vou ter que dar um jeito para honrar quem? A outra parte do contrato. Está entendendo isso? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Eu estava olhando nas lives, quando a gente tem uns glória a Deus, eu grito na igreja, não sai áudio na live, né?
Lá podia pôr um microfone bem gigante no meio da igreja assim, ó. Que aí sai o povo lá nas lives, né? Eu estava observando isso. Querido, diante de Deus, o contrato, ele é inquebrável. Amém? Olha só essa parte aqui, ó. Deus não mente e não se arrepende. Fala para o seu irmão, Deus não mente e Deus não se arrepende. Você já mentiu alguma vez? Já se arrependeu alguma vez? Já, mas Deus não. Deus, ele não mente. A Bíblia fala assim, ele não é filho do homem para que minta, não, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrepende. Mas deixa eu te falar, quando você vai lá em Gênesis 6, você vai entender um texto ali, meio esquisito, e fala assim, Deus arrependeu de ter feito o homem. Eu queria assim, tirar uma dúvida de uma vez por todas da sua cabeça, quando você fala, Deus se arrepende? Não, ele não se arrepende. Quando ele fala arrepender o homem, é porque a palavra arrepender, no grego, quando Deus menciona arrepender, tem outro sentido do que o homem arrepender. Amém? Deixa eu te explicar esse negócio. A palavra arrependimento é expressa por diferentes palavras no original hebraico e grego. Sendo assim, o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. Repete comigo, o arrependimento divino é diferente do arrependimento humano. Quando a Bíblia fala de arrependimento humano, a Bíblia, nós usamos hoje ela no português, a minha King James veio direto do inglês, tem algumas aí que vem do João Ferreira, né? Outras traduções. Mas quando a gente vê a base, a Bíblia católica vem do latim, mas a Bíblia judaica ela vem do grego e do judaico, do aramaico, né? E traduzido para nós. Quando a Bíblia fala de arrependimento humano, as únicas palavras que aparecem lá é sup, fala sup, que é do hebraico, e metanoia, mas não é a metanoia lá do arrependimento, né? Metanoia, que é a mudança de mente. Metanel, não vou nem falar grego, ó. Eu vou aprender, metanel. Seus significados são mudança de mente, ou a metanoia, que a gente conhece como mudança de mente. Mudança de mente, não somente a tristeza pelo pecado, mas o desejo de voltar atrás, retornar ao caminho correto. Então, quando a Bíblia fala de arrependimento humano, está falando que o homem ele volta atrás, ele decide de novo, ele faz um processo de retrocesso e começa de novo. Quando a gente peca, e Jesus fala assim, ó, para você ter o perdão é necessário arrependimento. Lembra daquela mulher arrependida que foi pega em adultério? O que Jesus fala para ela? Vai e não peques mais. Então ela tem uma oportunidade de mudar a história dela e não pecar de novo. O fato da gente pecar, Deus perdoa. O que é o arrependimento? É quando a gente está decidido a não pecar mais. A gente muda na mente o desejo de não pecar mais. Então a palavra arrependimento, para o homem na Bíblia significa o quê? Fala mudança de mente. Voltar atrás. E para Deus? Para Deus significa narran. Toda vez quando Deus fala, lá em Gênesis 6,6, quando Deus fala sobre arrependimento, o homem se arrependeu, Deus se arrependeu, a palavra não vai vir nem subir e nem metanoia. Ela vai vir escrita de que forma? Repete comigo, narran. Sabe o que significa? Dor, tristeza. Quando a gente pega a Bíblia lá em Gênesis 6,6 e fala que Deus se arrependeu, não está falando que ele, nossa, ele está arrependido, tadinho. Não, está falando que ele sentiu dor e tristeza ao ver o caminho que o homem estava tomando. Quando a gente sente arrependimento, a gente sente dor, não sente? O arrependimento, quando ele é verdadeiro, dói, corrói, machuca, causa constrangimento para uma mudança de vida. Quando Deus fala de arrependimento dele, está falando de quê? De dor. São decisões que Deus toma, mas coloca dor no coração dele. Não quer dizer que ele voltou atrás, mas significa que doeu muito. E dói no coração dele. Amém? Amém, querido? Então Deus ele não se arrepende. Jamais. Repete comigo, cláusula primeira do contrato de Deus. Cláusula primeira do objeto. Tudo é dele. Fala assim bem forte, assim, tudo é dele. E se eu sou herdeiro, tudo é meu. Amém? No contrato de Deus está previsto. Você vai acessar tudo que ele tem disponível para você. Só que esse contrato é o quê? Inquebrável. Cláusula segunda, ele é inquebrável. Não pode se rescindir ele. Uma vez que você está com Deus, querido, você pode até dar umas titubeadas, mas você não pode vacilar. Amém? E todo contrato tem um prazo, não tem, Renato? Quantos anos vai ficar no imóvel? 5. Quantos anos vai ficar na casa lá? 1.
Não é assim? Quanto tempo tem o cara para pagar o apartamento pela Caixa? Quem já comprou imóvel financiado pela Caixa? Minha Casa Minha Dívida, não é? Está acabando de pagar? Lá a Caixa coloca um prazo. Ó, você tem que tentar 3 tentativas para escolher um imóvel e tal. E depois de 6 meses seu contrato acaba. Então é 6 meses para você achar um imóvel para negociar. Não é isso? E para pagar o camarada, é 30 prorrogável por mais 30. Passou de 30, ele pode rescindir um contrato e você pagar uma multa para ele. Não é isso? Eu estudo um pouquinho de consumidor, é isso aí. Fala assim, com Deus não tem prazo. O prazo do contrato de Deus, fala assim, é eterno. Olha o que esse texto diz lá em 1 João 2. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual promessa? Está em 2 pontos aqui. A vida eterna. Então qual que é o prazo desse contrato? Ele vai acabar com a nossa morte? Alguns contratos, quando o camarada morre, já era, né? Descobri que meu pai era agiota. Sabe quando que eu descobri? Quando ele morreu. Tinha mais de apartamento para receber. Recebe? Você acha que recebe? Nunca. Ele morreu, achei o caderninho dele no FIR, na época o FIR. A gente transcreveu lá com o contador, dava um dinheirão. Só que eu tinha 13 anos, 14, eu já estava aprendendo alguma coisa, mas eu não tinha poder para fazer nada. Perdemos tudo. Alguns contratos, o camarada morreu, cessa. Não é isso? Contrato de seguro de vida. Morreu, seguro, encerra o contrato, tem que pagar o benefício que está previsto lá. Sim ou não? E com Deus, o contrato de Deus, ele não cessa nessa vida, viu, Gustavo? A gente às vezes fica limitado. Limitado. Eu queria... Dá para pegar ali, o Vitor? Estica esse cabo para mim aqui, benção. Fala assim, o contrato de Deus é para a vida eterna. E o fórum, onde vai resolver toda a questão, é na eternidade. Porque tudo que é ligado no céu também será ligado na terra. Amém? Estica ele aí. Vou fazer um negócio aqui. Gustavo, você sabe por que a gente sofre às vezes, hein, cara? Estica lá, estica lá. Você sabe por que a gente sofre às vezes com algumas questões da vida? Vamos imaginar que isso aqui é uma linha tênue da minha vida com Deus. Aqui é desde quando eu nasci e lá é a eternidade. A gente vai vivendo e aí de repente aparece na vida um nó. A gente não consegue resolver. Uma pandemia parou o meu comércio. A pandemia parou a empresa, parou tudo. E aí a gente aparece um nó na vida. E a gente fala, meu Deus, se você for olhar para trás, quantos nós já teve na sua vida que já foi desatado por Deus? Sim ou não? Muita coisa, querido. Deus, o que ele vai fazendo? Ele vai desatando os nós, que vai aparecendo. A gente cria muito nó para nós. Você sabe qual que é o problema do ser humano? É que quando chega num nó desse, ele acha que aqui acabou. Não tem mais solução, não serve para mais nada. É por isso que muitos empresários suicidam, tiram a própria vida, porque está no meio de uma pandemia, tem que acertar com um punhado de funcionário, não sabe o que faz, ele não consegue ver saída, porque ele chegou num nó e ele está limitado. Ele não conhece o contrato de Deus, porque o contrato de Deus fala que é eterno, ele vai nos abençoar eternamente. E a gente perde a oportunidade de conhecer a eternidade com Deus, por causa de um nó que apareceu do nada, de repente. Algo que embaraça a gente. Você acha que eu já não pensei em me matar quando o Enzo adoeceu? Já. Não é pecado falar isso, não. Eu ia matar um médico que deixou ele sequelado e se eu fosse preso, dependendo da situação, ia dar um fim na minha vida. Mas eu pensei, Deus, espera aí, isso é só um nozinho. Existe uma eternidade com o Senhor. E quando Deus nos dá a oportunidade de desatar esse nó, a gente olha para frente, tem uma eternidade de coisa abençoada para a gente viver. Amém? Você topa a parada? Você crê nisso? Sabe qual é a única forma de viver assim? Pela fé. E a Bíblia diz que fé é loucura para os homens. Então, querido, o que a internet postar é loucura para eles. Não pode nos influenciar.
Porque quem tem fé vive como se fosse um louco. É vir para o culto na hora que está sendo proibido, mesmo que você ponha sua máscara. Ainda assim você ainda dá um beijo no irmão. Beijo ou não beijo? Ainda assim você abraça o irmão. Porque é loucura. Viver pela fé é um negócio meio doido. A gente não sabe. Eu gosto de um texto lá em Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou no coração do homem aquilo que ele preparou para você. Você não sabe o que Deus tem para você, Gustavo. Você pode talvez estar engastalhado nesse nó de agora, mas você não sabe o que Deus tem para você. Porque nem os olhos, nem ouvidos e nem o coração percebe, porque só Ele sabe. Ele fala assim: eis os planos que tenho sobre vós, é planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você crê nisso? Os planos de Deus para nós é de paz, não é de mal. Então a gente não sabe o que Ele tem para nós. Basta a gente fazer o quê? Viver a vida em fé. Amém? Queria que você ficasse de pé e refletisse agora nesse momento assim, o que está te afrontando? Né? Em novembro eu parei de tomar um remédio, minha esposa parou de tomar um remédio, a gente pensou em engravidar, né? Aí paramos de tomar um remédio, projetamos, organizamos, calculamos a finança, escola para 2, remédio para o outro mais velho, ficamos naquele, vai dar, beleza, então pode parar de tomar esse negócio que vai dar certo. Aí de repente vem essa quarentena doida. Ela falou, eu volto a tomar? Eu falei, negativo, os planos de Deus não podem ser frustrados por causa de decisão de homem. Você tem que nascer menino. Não está morrendo gente? Então tem que nascer gente. Hã? 3? Eu, filho? Vai vir 3? Ué, se vir é top. Só dividir, em vez de comprar uma roupa de 100, compra de 30, né? Dá uma para cada 3, né? Né? Põe na escola pública. Só que eu sirvo o Deus que é dono do ouro e da prata. Se eu estou pregando um contrato que Ele é dono de tudo, Ele não vai deixar faltar nada para mim não, querido. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso? Então levanta seu olhar para Deus. Cadê o louvor? Vamos fazer um louvor. E vamos pedir para Deus nos abençoar nesse finalzinho de semana. Aleluia. Se a gente poderia estudar esse contrato aqui em várias cláusulas, sabe? Eu meditando na palavra, eu pensei, nossa, a gente poderia falar aqui sobre reformas, né? Contrato de imóvel prevê reforma, benfeitoria, tudo que você faz de benefício não se perde. Deixa eu te falar um negócio para você, tudo que você fez de benefício na sua vida não se perdeu não, filho. Está incorporado no projeto. Pastor, no passado eu orava, eu jejuava, eu pagava preço. Hoje eu estou parado aí, deixa eu te falar, tudo que você fez no passado está incorporado no projeto. Deus não apaga isso não, filho. Pastor, eu pegava fogo na presença de Deus, hoje eu não pego mais. Ei, Deus nunca esqueceu o dia que você ia para monte não, filho. Ele está com saudade, mas Ele não esqueceu, porque tudo que você fez está anotado. A gente poderia falar, se fosse desenhar sobre um contrato, a gente poderia falar de várias coisas, até do representante, do fiador. Todo contrato tem um fiador. Deixa eu te dar uma notícia, sabe quem que é o fiador da sua vida? Hã? Qual foi a maior fiança que foi paga por você? A remissão do seu pecado, era para você morrer na cruz. O fiador chamado Jesus morreu por você, pagou a sua dívida. Você pode crer nisso? Se a gente desenhar esse estudo dentro de um contrato, querido, é um contrato imaginável, inimaginável, não tem como dimensionar isso. Uma coisa eu sei, não rescinda ele, não quebre o seu contrato. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e reflita, não no problema, mas reflita em quem você era. Aquele desejo de adorar o Senhor tem que nascer de novo, com pandemia ou sem pandemia. Amém?
Nós somos 2, 3, muito mais. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Declara. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. declara bem alto. Teu é o reino e a glória Para todos sempre. Teu é o domínio e o poder.